Olá! Nessa aula vamos tratar sobre lógica. Você sabe o que é lógica? Segundo o dicionário Michaelis, significa estudo que tem por objetivo determinar quais operações de raciocínio são válidas e quais não são. A palavra lógica é derivada do termo grego logos e sua primeira aparição em um trabalho foi realizada por Aristóteles, um famoso filósofo grego que instalou alguns princípios importantes da lógica hoje conhecida como lógica aristotélica. O primeiro princípio dizia que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O segundo princípio é a lei do terceiro excluído. Essa dizia que só existem dois tipos de afirmações possíveis, sendo ela verdadeira ou sua negação sendo verdadeira. Ou seja, não existe uma afirmação verdadeira em que sua contradição também seja. Seguindo essa lógica, o terceiro, que seria a contradição da contradição, acaba sempre resultando no primeiro fato. Por isso, o terceiro é excluído. O uso da lógica para resolver problemas é extremamente importante e é feito com base em dois raciocínios, o indutivo e o dedutivo. O raciocínio dedutivo trata de casos abrangentes, ou seja, trabalha na inclusão de um fato específico em um fato geral. Um exemplo disso na matemática é quando agrupamos o número 3 no conjunto dos números naturais. Sabemos que os números naturais são positivos e inteiros, e também sabemos que 3 é inteiro e positivo. Logo, é possível afirmar que 3 é um número natural. Já o raciocínio indutivo trata de casos específicos, procurando questões em comum entre fatores, assim como em fórmulas, em que diversos casos são analisados para encontrar repetições e semelhanças. A indução e a dedução são muito importantes para a matemática, por conta dessa forma de pensar, foi possível descobrir diversos teoremas e fórmulas famosas, como o Teorema de Pitágoras e a Fórmula de Bhaskara. Entretanto, a lógica é presente no dia a dia, principalmente a partir do raciocínio lógico, que não se restringe apenas à área de matemática, abrange também diversas matérias. Para mostrar como a lógica pode ser apresentada em alguns problemas de provas, iremos resolver problemas usando a dedução, a indução e os princípios de Aristóteles. Agora, pause o vídeo e tente resolver o problema. A mãe de César deu a ele as seguintes instruções para fazer um bolo. Se colocar ovos, não coloque creme. Se colocar leite, não coloque laranja. Se não colocar creme, não coloque leite. Seguindo essas instruções, César pode fazer um bolo com A. Ovos e leite, mas sem creme. B. Creme, laranja e leite, mas não ovos. C. Ovos e laranja, mas sem leite e creme. D. Leite e laranja, mas sem creme. Esse problema do ABMF de 2007 tinha como resposta correta a C. Para resolver, era necessário trabalhar com a primeira e a terceira afirmação. A primeira afirmação dizia que se César fosse colocar ovos, ele não poderia colocar creme. É importante resumir essa afirmação para ser mais fácil relacionar com as outras afirmações. Assim, é possível escrever que colocar ovos igual a não creme. Olhando para a terceira afirmação dita pela mãe, é possível notar que ao não colocar creme, também não se deve colocar leite. Então, não creme igual a não leite. O não creme também aparece quando se coloca ovos. Então, resumindo, colocar ovos igual a não creme e leite. Assim, a única resolução possível é a C, pois se César colocar ovos, ele pode colocar laranja, mas não leite e creme. Nesse problema, usamos a dedução para descobrir que não se pode colocar leite. Olhamos para a primeira afirmação. Se colocar ovos, não coloque creme. Incluímos a terceira afirmação na primeira. Se colocar ovos, não coloque creme e não coloque leite. O próximo problema é inspirado no Sudoku. Entretanto, por ser um jogo muito demorado, esse problema é uma versão adaptada e menor do jogo. O problema foi retirado do livro didático de matemática Imenes e Lérios, para o 9º ano. As regras desse Sudoku são: em toda a linha deve aparecer os números 1, 2, 3 e 4, em toda a coluna deve aparecer os números 1, 2, 3 e 4, e em todo o quadrado 2 por 2 deve aparecer os números 1, 2, 3 e 4. Agora, pegue um papel e tente resolver. Para resolver esse problema, é importante trabalhar por blocos. Vamos começar a resolução pela primeira linha. Nessa linha faltam os números 2 e 3, porém na quarta coluna o número 2 já aparece. Logo, não se pode ter mais um 2 naquela coluna. Então, preenchemos o quarto quadrado da primeira linha com o número 3, o que faz com que a única opção para o segundo quadrado da primeira linha seja o número 2. Já na segunda linha, podemos trabalhar com os quadrados de 2 por 2. No quadrado da esquerda, o único número que falta é o número 4, então podemos colocá-lo no segundo quadrado da segunda linha, o que faz com que o terceiro quadrado da segunda linha seja o número 2. Na última coluna, só falta um quadrado a ser preenchido, o que no caso é com o número 4. Agora, podemos passar para a resolução da terceira coluna. Nela ainda não há o número 3 e 1, porém há um quadrado de 2 por 2 que ainda falta o número 3. Assim, assumimos que o número no terceiro quadrado da terceira linha é o 3. Assim, o número que deve ficar no terceiro quadrado da quarta linha é o número 1.
Na terceira linha ainda falta o número 2 e 1. Porém, o número 2 aparece na segunda coluna, assim o 1 está localizado no segundo quadrado da terceira linha, o que faz com que o primeiro quadrado da terceira linha tenha o número 2. Com isso, também é possível afirmar quais números estão nos últimos quadrados. Na segunda coluna, o número que falta é o 3, e o na primeira é o 4. Na sequência abaixo, cada quadrado é formado por certa quantidade de quadradinhos de acordo com sua posição. Determine a posição da figura composta por 169 quadradinhos. Esse problema pode ser resolvido a partir do método de indução, pois é possível chegar ao resultado a partir da elaboração de uma fórmula. Seguindo pela linha de raciocínio indutiva, a partir da comparação de figuras, foi possível detectar uma semelhança entre elas e defini-la por meio de uma fórmula. A primeira figura é composta por 4 quadradinhos, sendo que 4 é 2 ao quadrado, e 2 é a posição mais 1. Com isso, podemos criar a hipótese de que a fórmula é p mais 1 ao quadrado, algo que se confirma nas outras duas figuras. A segunda figura possui 9 quadradinhos. Aplicando a fórmula, obtemos o mesmo resultado do que quando contamos, comprovando a veracidade da fórmula.